Então, voltando aqui à questão da nossa fonte de referência. Então, como eu estava falando anteriormente, você já sabe que dentro desses textos aqui, num site nesse estilo aqui, você só poderia ter aqui dentro, então, que tipo de texto você acha que inicialmente você teria aqui? Uma narração, uma descrição ou uma dissertação? Então, o que seria? Professora, se você me falar, então, primeiro, o que seria uma dissertação, então eu vou ter que ir acompanhando aqui. Dissertação, pessoal. Dissertação é um texto que lida com assuntos, né? Então, a dissertação, ela lida com assuntos. E esse assunto, ele pode ser trabalhado esse assunto pode ser trabalhado tanto pela visão da informação, ou esse assunto pode ser trabalhado pela visão da argumentação, certo? Então, dentro da prova lá, para você identificar se o texto é dissertativo, pode ser que ele não cobre o nome dissertativo, mas ele pode chegar lá e falar para você que o texto é informativo. Então, o que seria um texto informativo? É aquele texto informativo, é aquele texto que vai lidar com a função referencial da língua. O que seria a função referencial? Aquela função que centra o objeto da ideia ali no assunto. Ou seja, é um referente, o assunto, um texto informativo, ele só quer te transmitir uma informação. Então, nesse tipo de texto aqui, você acha que você teria aqui? Uma dissertação, certo? Só que aqui a dissertação seria uma dissertação o quê? Informativa ou argumentativa? Seria, então, primeira coisa que eu poderia analisar, então, nesse texto aqui é que esse texto é informativo, certo? Então, para textos informativos, a linguagem puramente tem de ser denotativa, né? E aí o pessoal pergunta assim, e aí, professor, o que é denotação? Então, anote aí no caderno. Denotação é o sentido real da palavra, né? Literalmente, é o sentido literal das palavras, né? Quando as palavras, elas estão literalmente no seu sentido. E existe também a questão da conotação, né? Então, conotação já seria o sentido figurado. Então, num site do governo que tende a atingir toda essa relação que eu já falei para vocês, que se o texto é informativo, você acha que predominaria a conotação? Não, né? Porque se predominar a conotação, feriria o processo de impessoalidade, certo? Então, você já sabe que esse texto é informativo, que esse texto tem uma linguagem denotativa e, literalmente, ele vai ser formal, né, em relação à linguagem. Então, ele vai ter uma linguagem mais formal. Aí o pessoal pergunta assim, o que seria uma linguagem formal? É aquela linguagem mais cuidadosa, não é um vocabulário difícil, né? Até porque o vocabulário desse texto aqui, para atingir o princípio da publicidade, o vocabulário dele tem que ser geral, certo? Então, tem que ser comum. Não pode ser um vocabulário específico, porque se você utilizar, você vai atingir a públicos específicos, só quem entende de vocabulário específico, certo? Então, o que você analisa, então? Se ele falar para você, dadas as características, dada a escolha vocabular, percebe-se que o texto é informal. Se ele falar que a linguagem do texto é puramente informal, falar que a linguagem do texto é coloquial, primeira coisa, o que seria formal? Formal é aquilo que está de acordo com a linguagem padrão, aquilo que é certo. Então, em vez de eu falar assim, tem gente, lembra aquele trecho que estava assim, tem gente estudando para a polícia militar? Isso não seria uma linguagem padrão, isso seria uma linguagem coloquial. Por quê? Porque você não utiliza o verbo ter no sentido do verbo haver, que está empregado no sentido de existir. Né? Mas isso é muito comum na fala. Né? Então, e outra coisa, a questão sempre cai na prova da Funiverso. Então, se você fala, tem gente estudando, a palavra tem não pode ser utilizada no sentido do verbo haver, que está no sentido de existir. E outro erro é a formalidade é usar gente. Gente é um pronome que representa nós, certo? Então, literalmente, esse gente é um pronome pessoal. Só que isso não é formal, isso é coloquial. Então, ao utilizar a palavra gente, ao utilizar o verbo tem, você acaba ferindo a linguagem padrão, né? E entra na informalidade.
É a mesma coisa de linguagem coloquial. Agora, um texto com essa referência aqui não teria uma linguagem coloquial. Então, se ele perguntar para você, você já conseguiria acertar sem nem precisar ler o texto, né? Então, predominaria, então, um vocabulário mais comum e a linguagem, literalmente, seria formal. E aí, dentro da interpretação também, o autor, ele pode se valer também de raciocínios dentro do texto, né? Então, ele pode literalmente utilizar um raciocínio. E o que seria raciocínio? Raciocínio é a forma que o autor vai utilizar para literalmente colocar a informação dentro do texto. Nós temos dois tipos de raciocínios hoje, né, segundo a teoria linguística, que é o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. O raciocínio dedutivo, ele literalmente é aquele que parte de informações geral para informação particular. O raciocínio indutivo é aquele que parte do raciocínio particular para o raciocínio geral, certo? E aí, dentro da informação, você já pode até analisar, ó, textos informativos textos informativos tendem à dedução, certo? E textos argumentativos, ó, textos argumentativos tendem à indução, ou seja, eu que penso assim, então você não está ali para ler o que outra pessoa falou, você está ali para ler o que o autor daquele texto falou, então você tem que ter muito cuidado, certo? Então, quando eu for para a prática, vocês já vão prestar atenção. Então, nesse tipo de texto, se ele é informativo, eu já sei também que aqui predominaria a dedução, ou seja, o que eu colocar aqui é de raciocínio geral, não é de raciocínio particularizado, até porque, numa fonte de referência dessa, se eu particularizar, eu firo o princípio da impessoalidade, certo? Entenderam, então, a lógica da interpretação, da fonte de referência? Agora, eu vou mudar para vocês. Suponhamos que você tenha a seguinte fonte de referência agora. Olha, suponhamos que você chegue ao texto e encontre o nome do autor, e esse texto aqui foi publicado lá tem o título da reportagem, o título, aí você imagina que isso aqui tenha sido publicado, retirado de livro, né? Porque tem lá, assim, edição, tem página, literalmente, ele vai delimitando direitinho, né? Pode ser que seja uma fonte assim, com o nome do autor, título da reportagem, foi retirado de um livro. Agora, quando você chega ao texto, encontra o nome do autor, isso aqui há um título de uma reportagem, e aí você percebe que isso aqui é um periódico de revista, certo? Pode ser de qualquer revista, ainda que seja de texto de circulação para todo mundo, como Veja, Carta Capital, Folha de São Paulo. Resumindo, você vai analisar que ele está cada vez mais delimitando, este texto é meu, né? Então, o que está aqui dentro é de domínio de quem? Do autor deste texto. Então, quando você perceber que existe título da reportagem, você já imagina que esse texto já não pode mais ser informativo. Ainda que você tenha informação, a característica maior é eu que vou falar sobre esse assunto, então sou eu que sou o dono da informação. Então, a primeira ideia que você vai fazer, a inferência sobre esse tipo de fonte, é que se ele cobrar para vocês o tipo de texto que você tem aqui, com certeza já vai predominar a dissertação, só que a dissertação agora seria com mais chance de ser a argumentativa, né? Porque a pessoa vai escrever da forma como ela quer. Você já sabe também que a linguagem aqui ela vai ser própria, só que eu posso tanto utilizar a denotação, só que agora pode haver marcas da conotação, certo? A linguagem, se você tem de observar onde é retirado, ó, periódico, de revista, livro, é lógico que esses textos passam por revisões, né? Então, tende a linguagem
formal, com certeza, linguagem formal, não haverá coloquialismo aqui, a menos que o texto seja de blogs, né, que eu já vou falar para vocês. A forma, como o raciocínio aqui que ele vai tratar. O raciocínio utilizado pelo autor, com certeza seria a indução, certo? Então, se ele cobrar para vocês que aqui nesse texto existe informalidade, você já sabe que está errado, né? Sem nem ler o texto. Se ele chegar para você e falar que predomina a narração, pode até ser que seja a narração, né? Depende muito do que você... Aí você vai ter de ler o texto, né? Então, professora, o que seria a narração, né? Nós vimos lá a dissertação. Narração, eu vou colocar uma ideia aqui sem que você precise ficar muito preso a definições. Então, a narração é quando você consegue desenhar o fato, né? E tem a ver uma ação. Então, a narração é contar uma história que pode ser real ou fictícia. E ao contar essa história, você tem que observar que dentro desse trecho tem a ver ação, né? Diferentemente da descrição, que é também um desenho, só que é um desenho estático, certo? É uma informação mais estática. Então, quando você pega aqui, você pode sim, dentro desses textos, ter uma narração. E aí, para você analisar a narração, vai lá e observa se aquilo ali conta uma história, ou se aquilo ali defende um ponto de vista, se aquilo ali informa, fala sobre um assunto, né? E você vai conseguir, literalmente, associar essas ideias, certo? Então, dentro dessa fonte aqui, eu poderia fazer todas essas inferências, certo? Então, continuando aqui, agora mostrar uma para vocês que a Funiversa adora colocar, que são esses textos tranquilos, né? Textos retirados de blogs, de sites de relacionamento. Então, o que você analisa aqui? Suponhamos que você tenha lá assim, www, aí tem escrito blogspot.com.br. Então, está escrito o nome da pessoa, está dizendo que é do blog. Está escrito lá que foi retirado do Facebook. Certo? .com.br. Aí não precisa nem ter o nome do autor, né? Se você observar que o texto ali é retirado de www, revista específica, não é o nome de um site não, tá, pessoal? É uma revista específica, por exemplo, Brasil Escola, algum trecho específico que só determinados tipos de públicos teriam acesso. Você já vai analisar o seguinte, ó, a linguagem aqui, o tipo de texto aqui, já é livre, né? Então, pode ser que haja aqui diálogos, né? Então, você pode ter um texto com diálogos, você pode ter narração. Agora, você vai ter de ler o texto para você analisar, certo? Mas você pode também ter uma dissertação. Então, aqui você realmente vai ter de ler o texto para você saber. Agora, a característica maior é que aqui você já sabe que predominaria a informalidade, porque o campo de atuação desses textos é principalmente a informalidade. Então, você pode ter erro gramatical. Nesse tipo de texto aqui, predomina o coloquial, né? Então, informal e coloquial são sinônimos, certo? A linguagem utilizada pelo autor aqui é muito específica, mas jamais tenderia a denotação. Então, já seria com mais incidência a conotação, certo? O argumento aqui, literalmente, são textos particulares, certo? E jamais você teria aqui um texto puramente informativo, né? Pode até, não vou falar jamais, né? Depende muito de quem escreve no blog. Aí você pega uma sequência de frases inusitadas. O interessante é que a pontuação do texto, a pontuação empregada no texto, ela vai identificar para você se o texto é narrativo. Olha, se você observar que um texto está cheio de diálogos, né? A primeira coisa que você analisa é que esse texto não pode ser dissertativo. Então, um texto cheio de marcas de fala, esse texto está contando uma história, certo? Então, já tem característica mais de ser uma narração. Vocês entenderam? Então, olha, são várias ideias que vocês podem fazer só de analisar a fonte de referência, certo? Então, vamos lá na prática para vocês saberem como é que é isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fui à prova da Funiversa e peguei alguns trechos
algumas fontes de referências, e aí vocês vão fazer essas ideias aqui para mim. Eu vou fazendo as perguntas e vocês vão analisando. Agora, sem nem ler o texto, vocês vão imaginar o que existe dentro do texto. Então, aí a gente vai depois para a segunda parte da aula, que é como ler o texto. Por enquanto, a gente está analisando a fonte de referência, certo? Então, olha aqui. Imaginemos que vocês, imaginando a relação lá, você chega à prova e encontra a seguinte fonte de referência do seu texto. Está com adaptação, que é a primeira coisa que você vai olhar. E a informação que existe aqui foi retirada da revista Veja. Não existe o nome do autor, existe a data de publicação e a página. Então, não existe título de reportagem, não existe nada que identifique aqui que esse texto vai ser argumentativo, certo? Então, a primeira coisa, o veículo de comunicação. Veja, qual a função da Veja? A função da Veja é informar ou argumentar? Informar, certo? Embora há na revista alguns trechos específicos, que a Lia Luft, ela escreve lá, ela é colunista, Arnaldo Jabot pode publicar alguma coisa naquela página final, né? Que sempre o Urciolo Neto, o Arnaldo Jabot, geralmente sempre há autores específicos, são colunistas. Mas esses aí já são informações, quem vai ler esse tipo de texto são pessoas que gostam desse tipo de linguagem, certo? Então, quando você nota que não existe um nome, não sei de onde isso aqui foi publicado, a primeira coisa que você imagina é que isso aqui é reportagem de capa. Reportagem de capa, de revista, ela geralmente não vem com o nome do autor, ela não vem com o título de reportagem, e mesmo se houvesse o título da reportagem, não tem o nome do autor para dizer que é o autor que está argumentando, e sim que foi a revista Veja que mandou essa informação. Então, a primeira coisa que você analisa, que tipo de linguagem vocês teriam aqui? Uma linguagem mais geral ou específica? Seria uma informação geral, não seria assim? Por quê? Porque é a função desse tipo de veículo de comunicação. Tipo de texto, o que vocês acham que vocês vão ter aqui? Uma narração, uma descrição ou uma dissertação? Seria particularmente sem nada, mas eu só pensaria na dissertação. A dissertação, e qual o tipo dela? Informativa, não é isso que você teria? O raciocínio utilizado supostamente para textos informativos, como eu já mostrei para vocês, predominaria a dedução, certo? E o vocabulário desse texto tem que atingir o princípio do geral, uma clareza do texto, senão essa revista não vai vender nada, porque ela é de acesso a público geral. Então, o vocabulário aqui tem que ser geral, tem que ser simples, certo? Principalmente para atingir a publicidade. Esse texto é para todo mundo, não é para público específico, certo? Então, essa fonte daria para você analisar inicialmente como é que você pensaria nessa prova. Como é que eu iria interpretar, combinado? Agora, continuando aqui, pessoal. Suponhamos que agora você encontre esta aqui, ó. Eduardo Bueno, agora veio o nome do autor. Brasil, uma história, 5 séculos de um país em construção. Tá vendo aqui, ó, o título da reportagem, tem aqui a página direitinho, tem a editora, a cidade. Então, isso aqui é de um livro, certo? Então, significa dizer que esse autor aqui, este livro é dele. Ou é parte, né? Ou ele escreveu nesse lugar aqui, neste livro. Pode ser que seja um compêndio de várias pessoas escrevendo junto. Mas nesse trecho aqui foi o Eduardo que falou, certo? Eduardo Bueno. Então, a primeira coisa que você vai inferir sobre essa informação. O que vocês acham que vocês teriam? Qual seria a linguagem agora? A linguagem já é própria do autor, não é isso? Então, a linguagem seria específica, própria do autor. Própria do autor do texto, certo? Qual seria supostamente o tipo de texto, né? Já que é próprio, então poderia ter também a dissertação, só que já tenderia a dissertação argumentativa, certo? Raciocínio utilizado pelo autor, o texto é dele, então, literalmente, pela indutivo. O raciocínio indutivo, ele parte de verdades particulares para verdades gerais. O vocabulário utilizado seria específico do autor também, ó.
específico do autor. Entenderia ou a denotação, ele pode tanto utilizar a denotação, quanto ele pode utilizar a conotação, né? Então, depende muito do autor, certo? E se você encontrasse uma referência como essa aqui, vai mudar, vai ser idêntica a essa aqui, né? Só mostrar aqui para vocês, que é a Márcia, tem o nome do autor, Márcia Tiburi, Toda Beleza é Difícil, esboço de críticas sobre as relações entre metafísica, estética e mulheres na filosofia. Então, isso aqui foi retirado de uma dissertação de doutorado ou de mestrado. Por que eu sei disso? Porque tem nome de universidade. Toda vez que você tiver nome de universidade, nome de faculdade, esse trecho, ele é um artigo científico, ele é parte de uma dissertação de mestrado, de doutorado. Então, tudo que haverá aqui dentro é próprio de quem escreveu. Então, aplicaria todas as informações que eu coloquei lá do Eduardo Bueno, eu iria colocar aqui também nesse tipo de exemplo, certo? Então, eu diria que a linguagem aqui seria específica do autor, o tipo de texto tenderia à argumentação, o raciocínio seria indutivo, o vocabulário seria específico do autor, certo? Então, acho que vocês já começaram a entender como é que vocês vão analisar isso lá na prova, certo? Só para encerrar, pode ser que você encontre assim também. Vem o nome do autor, publicado na Folha de São Paulo, só que não veio com título de reportagem. Quando não vem com título de reportagem, publicado em veículo de acesso a qualquer tipo de público, a primeira coisa que você vai interpretar é que esse texto seja informativo. Ainda que exista o nome do autor. Não houve o nome do autor, mas não houve aqui a fonte específica. Então, significa que ele é meramente o redator, certo? A menos que você encontre lá dentro do texto uma informação que volte a dizer que ele não seja informativo, mas inicialmente a gente só pode dizer isso. Então, para esse tipo de fonte, eu aplicaria também a mesma coisa que eu falei para número 1. O texto seria informativo, o raciocínio seria dedutivo, o tipo de linguagem aqui seria denotativo, mas poderia haver marcas da conotação? Poderia, mas com mais incidência, texto denotativo. É a linguagem própria do autor ou específica? Não, seria um raciocínio geral, porque textos informativos já trabalham com raciocínios gerais, certo? Então, para você entender essa relação, a gente vai praticar agora essa questão em uma prova, certo? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso lá na prova. Mas antes, a gente ainda não vai ler o texto. Por enquanto, a gente só fez as pré-inferências sobre a referência bibliográfica. A gente agora vai ler o texto. Entenderam? Então, até daqui a pouco.